professora Ana Cristina, muito obrigada também. Muito obrigada à organização pelo convite. Endereço também aqui uma palavra a todos que nos estão a assistir, exatamente conforme disse no início, espero que todos se divirtam e tirem o máximo proveito aqui do City Hack que foi organizado por vós. É um gosto estar aqui convosco e partilhar um bocadinho da minha história e falar-vos um bocadinho de empreendedorismo também. Ah, para falar-vos de empreendedorismo, eu começo precisamente por perguntar aqui de uma forma um pouco retórica o que é o empreendedorismo. Nunca se falou tanto de empreendedorismo e de o que é ser empreendedor. A palavra em inglês entrepreneur nunca teve tantas pesquisas no Google como atualmente, e todos nós queremos ser entrepreneurs. Hum, Será que nasce connosco? Será que todos nós podemos sê-lo? Eu acredito que sim, que todos nós podemos ser empreendedores, mas deixo do vosso lado aqui também algo que é muito importante e que é uma reflexão muito importante, que é vocês perguntarem se querem ser, porque para sermos empreendedores temos de abraçar uma vida que é desafiante em vários aspectos, sobretudo no rigor que temos de colocar nos nossos projetos, naquilo que nós abraçamos, e nas responsabilidades que passamos a ter, porque, acima de tudo, não estamos sobre a alçada de alguém, estamos sim no topo da pirâmide e temos muitos, ou passamos a ter muitas pessoas sob o nosso cuidado. Há quem diga que é um caminho muito solitário, é verdade que sim, muitas vezes é um caminho solitário, em que tomamos muitas vezes muitas decisões sozinhos, e não é também um caminho fácil. Hum, as características do empreendedor, para além da resiliência, para além da capacidade de liderança, são capacidades que podem ser trabalhadas, devem ser trabalhadas. Nós, se nascemos ou não nascemos com essas capacidades, devemos sempre melhorá-las e devemos ter a humildade sempre de procurar quem nos ajude a melhorar e a ter sempre uma performance cada vez melhor. Mas de acordo com aquilo que vos dizia inicialmente, é algo que vocês devem sempre questionar se querem ou não sê-lo. Porque não basta eu dizer que eu sou um empreendedor só porque está na moda e porque é sexy dizer que o somos. Nós devemos vestir o papel onde nós nos sentimos bem, até porque para que o nosso trabalho seja um trabalho valorizado acima de tudo por nós, hum, tem de nos ter a 100%. E isso só acontece quando nós o vestimos com toda a alma e toda a paixão que lá colocamos. Hum, e para aqueles que decidem ser empreendedores, há duas regras base que eu acho que são fundamentais para que os projetos funcionem. Uma delas é colocar o seu próprio dinheiro no projeto. A partir do momento em que nós investimos nos nossos projetos, colocamos todo o esforço que é necessário para que ele funcione. Independentemente do projeto em si, fazemos os esforços necessários e as alterações necessárias para que ele funcione. Porquê? Porque é o nosso dinheiro e porque o nosso dinheiro tem de voltar para casa. É isso que eu faço naqueles projetos em que eu dirijo. Aqui para o Warranty, por exemplo, é um desses casos. Um, Onde fiz investimentos com capitais próprios, e não é um caso de sucesso só porque sim, é um caso de sucesso porque o valor que foi investido tem de voltar para casa em valor superior àquele que foi colocado. Outra questão que é fundamental, para além obviamente, do capital que nós investimos em termos financeiros, é o nosso bem-estar. Sobretudo aqueles que têm família ao seu cuidado, percebem imediatamente que o seu bem-estar é fundamental para que as suas famílias também estejam bem, não é? Portanto, e se nós um, não estivermos bem,
Obviamente que aqueles que estão connosco, sejam filhos, sejam as esposas, sejam os maridos, quem quer que seja, também não vão estar bem. Portanto, e isso vai ser depois a origem de uma série de problemas pessoais. Obviamente que também não é isso que se pretende. Portanto, a partir do momento em que vocês escolhem ser empreendedores e abraçam projetos próprios, duas regras de ouro que eu vos passo são: invistam o vosso capital, invistam o vosso bem-estar para que realmente as coisas funcionem. Um, Agora, os projetos em si, é importante que eles sejam validados, é importante que eles tenham, tenham o esforço máximo, e vocês sejam ágeis, e sejam humildes o suficiente para que percebam que aquele projeto que vocês desenvolveram, seja ele para um consumidor final ou seja ele para ser utilizado por uma empresa, o entendam sempre como algo que é desenvolvido para pessoas, e que há pessoas que o vão usar. Portanto, ele tem clientes e não há ninguém melhor que um cliente para vos dar feedback sobre aquilo que vocês estão a fazer. Os nossos projetos não são para nós. Portanto, há um risco enorme que se corre quando nós não ouvimos os clientes e pensamos que aqueles projetos são apenas para nós, e as validações são feitas por nós. Portanto, ouçam sempre os vossos clientes, para que isso, porque isso, essa sim é uma das maiores validações que podem ser feitas. Há quem goste muito de fazer projeções financeiras, gosto de trabalhar no Excel e fazer projeções de 3, 5, 10 anos, enfim, aquilo que for. Eu acho que faz parte. No entanto, eu acredito sobretudo no trabalho das pessoas, acredito na sua agilidade e acredito naquele que é o esforço que eles colocam num trabalho em si. Todos nós fomos surpreendidos com uma situação que aconteceu agora há pouquíssimo tempo, a Covid-19, e não houve plano nenhum financeiro, ou projeção nenhuma financeira que tivesse uma situação, ou que estipulasse uma situação de Covid-19. Portanto, ou as equipas foram ágeis o suficiente, e tiveram criatividade suficiente para poder ultrapassar esta situação, ou então morreram totalmente, não é? Portanto, é preciso balançar aqui um bocadinho as coisas e terem em conta que não basta termos projeções financeiras para que os projetos funcionem. Agora, outra coisa que é muito importante, é quando eu começo a fazer um projeto, é natural que aquela solução muitas vezes seja uma solução que está ahead of time, não é? Portanto, está antes do tempo, caso contrário não estou a inovar, caso contrário não estou a fazer algo que vai ser de valor para quando eu vou entregar aquele projeto para o mercado. Nós na Keep Warranty tivemos essa situação, e quando idealizámos a Keep Warranty, a Keep Warranty surgiu de um problema pessoal que nós tivemos em família, e portanto, convido-vos depois a descarregar a aplicação, e é uma aplicação gratuita. Portanto, fazia e guardava apenas garantias de eletrodomésticos e pensávamos nós que serviria apenas para isso. Fomos percebendo ao longo do tempo que as pessoas guardavam muito mais informação, portanto, e entre essa informação guardavam apólices de seguros, e passou a fazer venda de seguros, que é algo que já faz neste momento. Portanto, foi algo que nós aprendemos com os nossos utilizadores, aprendemos com os nossos clientes e validámos exatamente com eles. Jamais esteve na sua gênese esta questão dos seguros, portanto, foi algo que foi crescendo exatamente com o feedback que nós tivemos. Se nós não olhássemos para a informação que os nossos utilizadores colocavam na Keep Warranty, continuávamos com um modelo de negócio por criar e se calhar até estávamos a criar um modelo de negócio que era errado. Portanto, é muito importante nós olharmos para os nossos projetos, e para quem os usa, para quem faz realmente uso daquilo que nós criamos, porque aí está um mundo de oportunidades que vocês podem explorar, e que certamente vai trazer imenso valor. Depois, obviamente, que a perseverança, a resiliência, são tudo palavras muito bonitas e muito grandes, e que, enfim, no dia a dia vão ter de fazer parte da vossa vida e certamente que já faz parte da vossa vida. E mesmo quando vocês pensam, eu estou perdido,
isto não vai funcionar, isto é uma grande porcaria, porque faz parte do nosso dia a dia, as coisas não correm todos os dias de feição, não correm, isto é a verdade. Portanto, normalmente o que acontece, e em Portugal, sobretudo, não se fala dos falhanços, portanto, quem falhou é errado, portanto, é como se fosse alguém para riscarmos, é totalmente errado. Portanto, quem falhou está pronto para vencer no projeto seguinte. Quem falhou tem experiência e é muito mais rico do que aquele que não fala dos seus falhanços ou que os esconde. Portanto, eu acredito naqueles, daí vos dizer há pouco, aquele que coloca o seu dinheiro, aquele que procura o seu bem-estar no projeto que vai fazer, já está a colocar as suas dores, porque está preocupado com coisas que são reais, que são efetivas. E quando nós falamos dos nossos falhanços e falamos dos nossos medos, falamos dos nossos receios, estamos a ser o mais honestos possíveis, porque isto é a vida, não é? É como nós falamos da educação dos nossos filhos e falarmos dos nossos filhos porque ele teve uma negativa à matemática, e porque ele tem dificuldades a escrever e porque ele tem 6 anos e ainda não lê, e é normal, porque essas coisas são normais. E não aqueles pais que pensam o meu filho não, com 6 anos já lê, já escreve, quer dizer, ele inclusive é uma enciclopédia. Isso não existe, o mundo perfeito não existe, e esses campeonatos também não existem. Portanto, temos de chamar de ser todos mais terra a terra. Eu acredito muito no trabalho em comunidade, faço muito trabalho de mentoria e ajudo muitos projetos que estão a começar, outros que já estão num estado muito mais avançado, e acho que é muito importante, mesmo vocês que estão a começar e que ainda fazem parte do Instituto Politécnico, também vocês ajudarem quem está acima ou abaixo de vocês, porque todos nós temos algo para dar e todos nós todos os dias aprendemos alguma coisa. Eu, por exemplo, vocês podem estar aí a pensar, mas o que é que a Romana pode precisar de nós? Olha, preciso, e aliás, sugeri há pouco que vocês fizessem o download da Keep Warranty. Para quê? Para que vocês me deem feedback sobre a aplicação. Será que isso é útil para mim? Sim, é útil. Portanto, eu também preciso de vocês, porque esse feedback que vocês me vão dar vai ser útil numa visão de vocês, como utilizadores de uma aplicação como a Keep Warranty, como é que vocês a veem, que novas utilidades novas funcionalidades é que nós podemos colocar na aplicação, e daí podem surgir outras coisas, que podem dar muito mais valor e que nós, que estamos na equipa da Keep Warranty, não estamos a visualizar. Portanto, todos nós acrescentamos valor uns aos outros. Portanto, jamais pensem que por alguém estar num patamar acima, ela não precisa ou ele não precisa. Nós complementamos, somos um puzzle. E, portanto, este trabalho em comunidade é fundamental. O meu tempo está a acabar. Há aqui algo muito importante que eu também gostava de falar convosco, que são 5 regras. A primeira delas é qual é que é o meu empenho num projeto para que ele funcione. Eu tenho de me empenhar ao máximo, tenho de trabalhar muito para que as coisas aconteçam. A história de não é uma questão de horas, de quantas horas eu trabalho, é que rendimento é que eu dou a esse trabalho. Muitas vezes está ligado ao número de horas, claro. Eu trabalho muitas para que as coisas funcionem, porque não é só as horas que eu tenho de trabalhar para criar determinada parte do trabalho que eu desenvolvo, mas também a parte em que eu tenho de acompanhar a equipa que está ao meu lado, e seguir tudo aquilo que é feito. Portanto, é necessário muito empenho. A maturidade de uma equipa também é fundamental. Há quem pense que basta termos uma equipa de jovens e que as coisas vão funcionar. Não basta. É preciso termos maturidade, é preciso termos pessoas que têm muita experiência, pessoas mais velhas, porque a combinação desta experiência com a combinação das capacidades dos mais novos, hum, vão cruzar e esses sim vão conquistar muito mais e muito mais rapidamente. Os fatores internos e externos que nós analisamos e como é que a equipa perde tempo, onde é que eles perdem tempo, também é algo que é fundamental. E depois a cultura da empresa, qual é que é a cultura dessa empresa? Por exemplo, as grandes empresas não arriscam, são dinossauros, não é? Portanto, todos os dias ouvimos isto, são dinossauros, não conseguem fazer as coisas porque são muito pesadas. Daí muitas vezes agora associarem-se a startups para lhes ajudarem na questão da inovação. Mas também se associam a startups que estão a começar e não estão no momento já de scale-up.
Portanto, é bem feito, é mal feito, enfim, vamos ver como é que as coisas vão funcionar. E depois é o tempo. Eu, em termos de inovação, conforme vos dizia há pouco, eu tenho de estar ahead of time para criar algo que vai ser inovador. Caso contrário, não vou estar a criar algo de valor. Um, Agora, para que tudo funcione, eu tenho sempre de aliar as minhas forças, tenho de alinhar o meu tempo, tenho de alinhar as minhas equipas e tenho de fazer com que isto tudo seja realmente, esteja em linha reta e tenho de ser muito perseverante e tenho de querer muito para que tudo isto aconteça. E quando é que eu devo começar? Devo começar o mais rapidamente possível. Porquê? Porque assim amanhã eu já tenho alguma coisa para contar e já tenho algo para corrigir. Caso contrário, vai ser sempre tarde demais. Portanto, nunca tenham medo de errar e comecem. Muito obrigada pelo vosso tempo. Muito obrigada, Rosário. Doutora, passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Tenho aqui, por acaso, estava a pensar fazer-lhe algumas questões, porque achei a sua apresentação muito interessante, especialmente a análise que fez relativamente a ser-se resiliente, a termos que lidar com a falha. Acho que isso é fundamental. E, e é algo que realmente não é transmitido. Nós vemos só casos de sucesso, até na comunicação social. É muito comum vermos casos de sucesso, é o caso de sucesso, é o caso de sucesso. E o que é que aconteceu até chegarmos àquele caso de sucesso? O que é interessante? Como é que nós sabemos que um produto que vamos lançar pode ter sucesso ou não, por exemplo, não é? E se não tiver, o que é que eu agora vou fazer? Vou desistir? Aposto noutras ideias? E isso é de facto muito interessante. Essa resiliência acho que é fundamental para qualquer pessoa que queira ser empreendedor. Eu pessoalmente até nem sei se tenho essas características. Tenho algumas dúvidas, pelo menos. Tenho aqui imensas questões feitas pelas várias pessoas que estão a assistir à apresentação e vou passar-lhe aqui algumas. A primeira é que conselhos daria aos jovens empreendedores, como por exemplo os jovens empreendedores do CITIEC, para tornarem os seus projetos em empresas de sucesso? Comecem, não tenham medo. Comecem pequeno, esta semana estive a fazer mentoria durante algumas horas a projetos do Women for Climate da Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, Lisboa é a capital, é a Green Capital da Europa este ano, e estive a fazer mentoria a vários projetos. E todos eles ambicionavam ter uma aplicação, todos eles ambicionavam ter um desenvolvimento web, todos eles ambicionavam ter um projeto que nem eu, que já em termos de Keep Warranty, em novembro vamos fazer 3 anos, tenho. E eu perguntava-lhes, então, mas o que é que já está feito? Não, não está, portanto, nós vamos fazer. E eu dizia, mas o que é que vocês conseguem fazer? Portanto, daqui a um mês, o que é que vocês conseguem ter pronto? E muitos deles estavam na área de código e conseguiam inclusive fazer código. Portanto, efetivamente não se preocupem em criar perfeito, preocupem-se em criar, em ter alguma coisa que é palpável. A partir desse momento, hum, vocês vão ter alguma coisa que já podem mostrar. Porque enquanto nós estamos a criar a perfeição, o produto vai deixar de ser inovador. Porque a perfeição demora muito tempo para ser feita e jamais é perfeito. E vocês vão ter sempre receio de lançá-lo. Portanto, o mais importante é dividir esse projeto que vocês têm em postas, nessas postas, em postas ainda mais pequenas, e dizer assim: eu daqui a um mês tenho de lançar isto para a rua, custa o que custar. E lancem. Portanto, falte-lhe uma perna, falte-lhe um braço, vá zarolho ou vá surdo, não importa, está lançado, está feito. E a partir do momento em que está lançado, vocês vão à procura de feedback. E vocês só entre os IPs, aliás, e pela audiência que temos aqui hoje, são mais de 100. Se vocês num grupo de trabalho de 5 pessoas forem pedir feedback aos 90, aos 100, mais de 100 que aí estão, já é imenso feedback, só entre vocês. E se vocês às vossas famílias, aos vossos amigos, enfim, pedirem para partilhar um Google Form, já vão ter ainda mais feedback. Portanto, e com base nesse feedback, vocês vão começar a melhorar essa versão que foi para a rua surda, coxa, sem braço, enfim, deficiente que foi, mas foi. E a partir daí melhora. Portanto, não tenham medo de lançar alguma coisa para a rua, lancem. O mais importante é lançar. Muito obrigada. Mais uma pergunta. Que fatores captam a sua atenção num projeto
quando analisam uma oportunidade de investimento? Quais são assim os fatores que podem, parece que aquilo vai ter sucesso? Acima de tudo é o facto de ele ser inovador, e eu perceber que aquele projeto tem algo que ainda não existe no mercado, claramente, que tipo de pessoas é que está a trabalhar aquele projeto, que, que características é que aquelas pessoas têm para poderem pegar no projeto, aquele projeto muitas vezes ter de ser transformado, ter de ser adaptado a uma realidade, porque isso acontece. É assim, peguem no exemplo que nós tivemos, numa Keep Warranty que foi lançada para colmatar uma necessidade, e que foi adaptada para um mundo totalmente diferente. Hum, Agora, se eu fosse teimosa, e se não fosse humilde o suficiente para dizer que há aqui uma oportunidade, hum, jamais teria aberto as portas a um mundo novo. Portanto, eu tenho que ter pessoas que sejam fáceis de trabalhar. Portanto, e ser fácil de trabalhar é serem pessoas que ouvem, é serem pessoas humildes, é serem pessoas que estão à procura de sucesso. Portanto, e nós só estamos prontos para ir buscar sucesso se deixarmos a teimosia de lado. Portanto, e isto significa que eu não posso olhar para um projeto e dizer este projeto é meu, portanto, e a partir do momento que o projeto é meu, ele tem de ser exatamente conforme eu o desenhei. Isso não existe. Isso não existe. Portanto, o projeto é meu, com certeza, o projeto nasceu comigo, que têm todo o mérito, mas aquele projeto vai ser alterado para que ele faça um fit com o mercado e com a necessidade que o mercado vai ter. Portanto, é natural que ele sofra várias alterações. E quanto mais rápido essas alterações forem implementadas, maior o sucesso. E mais rapidamente vão existir retornos. Portanto, sem dúvida que estes dois fatores, portanto, a equipa e o fit de inovação são sem dúvida os mais importantes. Fundamentais, claro. Aqui outra pergunta que também achei interessante é qual é a maior dificuldade que tem tido no acesso a crédito para financiar os projetos? É sem dúvida, o investimento, claro que sim, é muito complexo. Porquê? Porque nós estamos a vender algo que não existe. Quando nós apresentámos a Keep Warranty como um canal digital para a venda de seguros, hum, a primeira seguradora olhou para nós e riu-se na nossa cara. Olhou para mim e riu-se na minha cara e disse-me que a área seguradora é tão tradicional e tão perfeita dentro da tradicionalidade que representa, que não precisa de um canal disruptivo ou de um canal digital para que venda seguros. E entretanto surgiu a Covid-19. E com a Covid-19 os seguros morreram. Porquê? Porque as pessoas não puderam ir às agências, porque os mediadores tinham de enviar às pessoas apólices de seguro por e-mail, tinham de assinar os seguros, tinham de rubricar não sei quantas páginas, depois tinham de devolver e ninguém estava para andar a digitalizar 50 páginas de seguros para enviar de volta. Portanto, os seguros durante 3 meses estiveram congelados. E nessa altura tivemos seguradoras a voltar ao contato connosco e a dizer estamos à procura de novos canais de distribuição de seguros. Não é? Portanto, aqui a Covid-19 foi um acelerador para a digitalização. E tem sido, Obviamente, em todas as áreas tem todas sido as áreas, em todas fundamental, as áreas. de forma terrível, está a ser fundamental para acelerar o processo de digitalização. Pronto, Claro, nem tudo é mau, não é? tudo é mau, claro. E essa parte acho que foi algo muito, muito interessante que aconteceu na nossa sociedade, É foi de facto verdade. esta aceleração para a digitalização. Para finalizar, só uma pergunta que é da minha autoria e tem a ver com o facto de sermos as duas mulheres, se ainda sente problemas em ser mulher na sua área, como Honestamente, empreendedora, eu é não. mais difícil para as mulheres, é igual, já estamos em pé de igualdade, é isso que eu gostaria de saber. Qual é o seu feedback? Eu nunca, eu trabalho desde muito cedo. Eu comecei a trabalhar nos negócios dos meus pais antes dos 6 anos de idade. Portanto, eu trabalho desde muito cedo. E nunca deixei que o facto de eu ser mulher fosse um problema. Mas isso também vem muito da forma como eu vejo as coisas e da forma como eu encaro a vida. Portanto, nunca vejo o copo meio cheio, não é? Vejo sempre o copo, aliás, nunca vejo o copo meio vazio, vejo sempre o copo meio cheio, vejo sempre o lado positivo. Hum, Se existem dificuldades para as mulheres, acho que depende sempre da perspectiva. As mulheres têm um problema, e acredito que concordo comigo quando eu digo que
que queremos ser perfeitas em tudo aquilo que nós fazemos, e nós não fazemos pouco, fazemos muito, não é? Existe aqui uma questão de tradição, existe aqui uma questão de cultura, que vai demorar imensos anos a mudar, porque tratamos da casa, tratamos dos filhos, tratamos da família de uma forma geral. Quando há um problema, os pais telefonam para as filhas, os irmãos telefonam para as irmãs, os amigos entre si telefonam para a amiga para resolver. Porquê? Porque são mais ágeis a resolver, é normal que isso aconteça. E nós queremos fazer tudo isso com perfeição. E a perfeição não existe. Os homens fazem um ou dois papéis, se foi feito com perfeição ou não, estão pouco importados e vivem felizes, não é? Portanto, e as mulheres estão tão preocupadas com esta perfeição que depois começam a carregar um síndrome de impostor em cima e pensam que depois já não podem fazer mais nada. E sabem se vender mal quando vão a uma entrevista de trabalho, e pensam que não podem ter um salário tão alto, pensam que não podem ter, portanto, que não podem ir buscar os filhos à escola, porque estão a passar tempo com os filhos, já pensam que eu devia estar a ir a trabalhar, quando estão a trabalhar pensam que deviam estar a tempo com os filhos e não se aceitam. Portanto, e este problema só vai melhorar quando as mulheres passarem a aceitar, passarem a ter mais amor por elas mesmas. Acho que isto é um problema de raiz e só vai mudar com a educação. As mulheres tendem a pôr a culpa nos homens, que é o que acontece atualmente. Aliás, conforme eu dizia, eu faço mentoria a vários projetos. A semana passada houve um comentário do presidente da ACP que dizia, num contexto, atenção que o senhor deve ter muito perto de 65, 70 anos, em que ele dizia, portanto, num contexto da ajuda à área da restauração. E ele dizia, mais ou menos, algo como: eu acredito que o setor da restauração vai melhorar, porque as mulheres não têm tempo a cozinhar, até porque estão ocupadas com coisas como os filhos e outras coisas. Portanto, e as pessoas não têm tempo para trazer comida para o serviço. Portanto, o setor da restauração é algo que vai melhorar imediatamente. E um grupo de mulheres onde eu estou criticou aquilo hum, de forma tão maldosa, portanto, como se aquilo fosse, então, mas os homens não podem cozinhar. Portanto, mas eu estou a falar de um senhor que tem idade, eu tenho 39 anos, portanto, eu não vi nunca o meu pai a cozinhar, ou se calhar vi-o a fazer qualquer coisa, como um bife, ou a fazer uma salada, uma coisa assim do género, ou a brincar com comida, nunca o vi a cozinhar. Aliás, a minha mãe faz questão de servir o prato do meu pai, portanto, sempre vi isto. Um, e nunca vi isto de uma forma negativa. E eles em casa também nunca viram isto de uma forma negativa. Agora, nós sermos extremistas ao ponto de dizer como é que é possível o presidente da ACP dizer uma coisa destas publicamente, é estarmos a descontextualizar as coisas, não é? E a estarmos a trazer maldade para onde não existe. Até porque o contexto não era esse, não é? Portanto, nós, acima de tudo, temos de ser justos uns com os outros. Acho que tem havido uma evolução tremenda, acho que os homens têm ajudado cada vez mais as mulheres, acho que as mulheres e os casais novos, modernos, têm-se apoiado cada vez mais, mas as mulheres também não podem criticar cada vez que o marido faz uma coisa mal e não se podem rir dele, não é? Porque tu agora fizeste mal as compras, ou porque tu vestiste mal a criança, ou vestiste a roupa ao contrário. Ai, não sabes fazer nada. Obviamente que também não é positivo para ele, não é? Portanto, as coisas também não vão funcionar bem dessa maneira. Portanto, ou temos uma atitude também de entreajuda e lhes ensinamos a fazer as coisas, ou então as coisas também não funcionam, depois não vão funcionar bem para lado nenhum. Portanto, acho que está em todos nós fazermos um caminho a partir de agora juntos. Mas a crítica e o julgamento, a meu ver, são o pior que nós podemos fazer uns aos outros, porque isso não leva absolutamente a lado nenhum. Eu concordo consigo e acho que é importante nós termos confiança e também nós próprios não nos colocarmos para baixo, não é? Temos Claro. confiança e considerar-nos como iguais. Acho que é isso que é importante. Romana, eu agradeço imenso. Acho que a sua apresentação foi incrível. Agradeço imenso esta partilha de experiência, esta partilha de conhecimento, que suscitou aqui imenso burburinho, imensas perguntas. Resta-me agora despedir-lhe e agradecer-lhe mais uma vez pela sua presença e pela sua apresentação. Obrigada também pelo vosso convite.